Estamos aqui em mais um EP, mais um episódio incrível, onde estamos recebendo dois doutores dentistas, Dr. Felipe e Dr. Getúlio. Sejam muito bem-vindos ao podcast 66. Quero agradecer muito vocês terem aceitado o convite e falar dos desafios que vocês enfrentam no dia a dia para empreender em uma área bem competitiva, que é a odontologia, em uma metrópole, né? Em uma capital, São Paulo. Sejam bem-vindos. E antes de começar, ativa o sininho aí do YouTube para acompanhar todo esse podcast e seguir cada um de nós na rede social. Primeiro, o Dr. Getúlio G9 no Instagram, Dr. Felipe, Dr. Dr. né, ponto Felipe Camargo, não esqueçam. A doutora Patrícia, doutora _ Patrícia _ Feitosa Advogados, e eu, Paula Feitosa 777. Isso. E a clínica, gente, também, eles têm um Instagram, se chama assim, ó, @Camargo Gomes Odontologia. Segue lá no Instagram que vale muito a pena. Lá tem os contatos deles para vocês fecharem os serviços, cuidarem do sorriso de vocês. Inclusive nós somos clientes, né, Patrícia? Exatamente. O sorriso é bem importante, nos traz autoestima, autoconfiança, segurança, até para o trabalho, né, no dia a dia. E não esqueçam de seguir também o Podcast 66 no YouTube, Podcast 66, compartilhe com os amigos, porque se inscreve. A nossa missão, exatamente, se inscrevam, porque a nossa missão aqui no Podcast 66 é levar informação para você, para a família, porque é muito importante, a informação liberta, gente. Então, muito obrigada, Dr. Getúlio e Dr. Felipe, por vocês aceitarem o nosso convite e por estarem aqui para comentar os desafios que vocês enfrentam no dia a dia. Dr. Getúlio, qual é o seu principal desafio em empreender, como eu falei no início, em uma capital com tanta concorrência, se destacar como você se destaca? Eu te acompanho nas redes sociais. E, gente, o Dr. Getúlio é meu sócio na vida, né? Meu esposo. Então, por isso que eu admiro o trabalho dele, admiro o tanto que ele se empenha no dia a dia, no trabalho. E eu fiz esse convite porque realmente eu admiro o seu trabalho e sou sua fã da vida. Obrigado. Eu também te admiro muito o seu trabalho e sou seu fã também na vida. Somos fã um do outro. E muito obrigado pelo convite. Obrigado, Paula, também. E obrigado também, meu sócio aqui, ó, que me deu muita força aí nessa jornada aí, me dá ainda, né? O nosso principal desafio é conseguir driblar a concorrência desleal, né? E entregando um trabalho de qualidade, que é o que sempre fazemos no nosso consultório, né? Sempre gostamos de trabalhar com tudo de top, né? Tudo de primeira linha, tudo de muita qualidade para entregar um excelente trabalho aos nossos pacientes, ter um excelente atendimento também, né? Todo paciente que chega no nosso consultório, a gente faz por onde eles se sentirem em casa, para eles se sentirem muito à vontade, né? Damos muito conforto, segurança. Então, perfeito. Isso é excelente. Doutor, eu acredito que o principal desafio também é trabalhar com um produto de qualidade, prezar um atendimento de excelência, porque as pessoas, elas querem ser bem acolhidas, e eu vejo que no seu consultório, você tem no consultório de vocês, né, que são sócios, tem um tratamento muito humanizado com o paciente. Eu gostaria de saber quais são o que você faz que você acredita assim que se destaca. Vocês fazem, né? O que vocês fazem, a experiência que o paciente vive dentro do consultório, né? Porque na verdade tudo é uma experiência. Sim, sim. Achei interessante uma coisa que você falou no começo, que a informação é libertadora. Exato. Então, assim, como o Getúlio falou, a gente tenta sempre trabalhar com o que há de melhor no mercado de material, tecnologia. Mas não adianta também eu só trabalhar com isso e não ter o conhecimento.
Porque o material qualquer um pode comprar, do melhor. Mas a gente tem que investir na capacitação e no conhecimento, Sim. que é uma das coisas que a gente faz no consultório. Então, assim, a gente investe muito em cursos, a gente estuda muito para saber aplicar esses materiais corretamente. Tudo tem a sua indicação. Então, não quer dizer que, vamos dizer assim, a gente vai ver alguns casos mais para frente, mas não quer dizer que a porcelana é o melhor de tudo. Tá, ela é boa, mas indicado corretamente. Ah, a resina é boa? Sim, desde que ela esteja indicada corretamente também. Então, não é só você trabalhar com material de primeira, mas você saber indicar cada material corretamente. E como que você sabe? É estudando. Né? Então, por isso que o conhecimento ele é libertador. Exatamente. Então, eu sempre digo assim, puxando para minha área, eu falo que nós estamos conversando aqui e uma lei está sendo alterada ou uma nova lei está entrando em vigor. Então, eu acredito que seja o mesmo caso de vocês, da odontologia, porque, como eu falei, eu acompanho o Getúlio, acompanho você também, doutor Felipe, que nós nos conhecemos há bastante tempo e eu tenho não só respeito, mas admiração por todo o trabalho e empenho que você desenvolve no dia a dia, o tanto que você procura se especializar, se atualizar e sempre oferecer o melhor. E eu acho que vocês dois se encontraram por uma missão bem importante, né? Que é resgatar a autoestima do paciente, do próximo, e fazer história, porque isso é um legado, né? Alterar quer dizer, levar a autoestima para o próximo é deixar um legado na vida de cada um. Sim. Então, acredito que isso é constante e no dia a dia faz total diferença. Mas, voltando aqui para a questão do empreendedorismo, é um desafio, por quê? Porque você enfrenta uma concorrência, como o doutor Getúlio falou inicialmente, que é uma concorrência desleal, mas eu acredito que todas as pessoas, inclusive assim na minha área, eu vejo isso muito diariamente, elas procuram também uma explicação do que vai ser feito no procedimento, porque muitos profissionais apenas fazem e não explicam como vai ser feito. Como você lida no dia a dia com os pacientes em relação a isso? Então, a gente tem mais ou menos um protocolo lá, como que funciona no consultório. Uma triagem. Isso. Antes de qualquer atendimento, a gente senta com o paciente e a gente escuta o paciente. A gente conversa antes de botar na cadeira. Para saber a ansiedade do paciente, o que ele realmente está buscando, o que realmente ele precisa. A gente trabalha lá com câmera intraoral, então a gente faz toda uma tomada de fotos antes, para poder mostrar para o paciente também o que foi feito do antes e depois, comparações. Então a gente, desde o começo, é documentado e mostrado isso para o paciente, para ele saber o que realmente está sendo feito, né? Então isso é uma das variantes que a gente tem lá dentro também no consultório, documentar tudo com fotos. Com fotos, porque é algo bem importante. A pessoa vai receber um atendimento que vocês também precisam se resguardar. Sim. De como a pessoa estava antes e depois do tratamento. Sim. Então, eu vejo que a responsabilidade e o carinho, como vocês tratam os pacientes de vocês, isso eu acredito que faz total diferença. E a pessoa consegue ver o que foi feito. Sim. Porque, por exemplo, você não consegue enxergar o seu último dente lá atrás, lá em cima. Não. Será que foi feito mesmo? Então, você fotografando e mostrando, né? a tecnologia, ela ajuda a gente a mostrar isso, para o paciente conseguir ver o que realmente foi feito, onde está o problema, ajudar ele a melhorar, por que ele teve aquela cárie naquela região. Problema de escovação, ele não está conseguindo chegar até ali. Então, a gente consegue orientar através disso também. Então, é realizada uma campanha interna no consultório de conscientização dos próprios pacientes. Sim. E no mercado, assim, que está bem competitivo, né? Como ele disse, tem algumas redes de odontologia que vendem um serviço, assim, que é infiel, porque muitas vezes não tem um material legal, o profissional que está atendendo, ele não está bem estruturado na questão da educação, né? Do pós, porque não é só a faculdade, gente. A faculdade, ela vai te ensinar a base, né? Sim. E o que vai moldar o profissional é o interesse e o investimento que ele faz nele mesmo. E eu vejo que na clínica de vocês tem isso. E com tudo isso, como que você enxerga o mercado hoje, os profissionais? Como que você adapta isso ao seu dia a dia? Olha, eu digo pelo que acontece muito com a gente lá. A gente tem muito paciente que vem realmente de outros lugares, né?
Mas eles, por si próprios, eles já conseguem enxergar a diferença no atendimento, desde a hora que a gente acolhe eles, né, e do que é feito. Então, assim, hoje em dia a informação, ela tá mais rápida e acessível para as pessoas. Então, ela consegue enxergar quando ela não tá tendo um atendimento correto. E muitas pessoas vão até a gente e elas falam assim, ó, eu passei em vários lugares, mas eu senti confiança aqui, né? Vi vários valores também, vários preços, e sei que o de vocês, vamos dizer assim, não é o mais barato que a gente vê na região, mas pelo atendimento e pela forma que vocês me acolheram, eu sei que vai ser o mais correto. Então, isso acaba sendo um marketing pra gente automaticamente. As pessoas já acabam vendo isso como um lado bom. E aí começa o marketing do boca a boca, que é o melhor que tem. Que aí uma pessoa vai passando para outra. Né? Então, hoje em dia, a maioria dos nossos atendimentos, nossas indicações é através do boca a boca. Então, é um trabalho que a pessoa usou o serviço, fez algum tratamento e ficou tão satisfeita que ela acaba indicando para a família toda, para os amigos. Sim, isso que faz total diferença. Hoje, as redes sociais estão acessíveis para divulgação de trabalho e tudo. É importante, mas eu acredito que essa questão de indicação dos próprios pacientes que usaram o trabalho, que, né, fizeram tratamento e gostaram, né, e tiveram um resultado tão bom que acabam indicando. Então, eu acredito que seja isso o principal ponto na área de vocês. Doutor Getúlio, você foca bastante na questão da harmonização facial, das questões de estética. Eu separei um caso aqui que eu gostaria que você comentasse, que eu achei bem importante, mas em relação à lente de contato, que é uma das especialidades tanto do Dr. Felipe, do consultório de vocês em si. Os serviços ofertados. Então, exatamente. Eu separei esse caso aqui, que eu achei muito interessante. Então, você pega o antes e o depois desse paciente, que, obviamente, pessoal, que nós não vamos divulgar o nome do paciente por questões éticas, mas vamos divulgar um resultado excelente, que realmente é nítido o resgate da autoestima desse paciente, porque dizem que homem não se liga muito nessas questões de estética, mas é nítido que a diferença é gritante, assim. Então, eu vejo que realmente a pessoa... O sorriso abre portas, né? O sorriso abre portas. Então, como foi vocês dois, né? Aqui, aí vocês escolhem quem responde primeiro. Esse caso, qual foi o principal ponto importante de transformação assim dele e qual a principal queixa do paciente? Esse caso, ele foi bem interessante porque não foi somente nas lentes que a gente conseguiu corrigir o sorriso dele. A gente teve que usar outras áreas da odontologia. Primeiro a gente teve que trabalhar na ortodontia com esse paciente. Ele tinha uma mordida aberta, onde ele fechava a boca, mas os dentes da frente continuavam abertos. Então, não ia conseguir corrigir isso na lente. E esse paciente, ele tinha muita resina na frente desses dentes aí. Então, nós precisamos remover toda essa resina, fazer o tratamento ortodôntico, né? E nesse caso específico, nós fizemos tratamento ortodôntico com placas invisíveis, que a gente fala, né? Que são tipo placas de clareamento, que não é o aparelho colado, e essas placas são trocadas em sequência. Então, a gente conseguiu fechar a mordida desse paciente nesse nível, que foi o máximo que nós conseguimos chegar, porque era bem aberto. Eu não tenho a foto do antes aqui. E aí, corrigimos o restante nas lentes. Então, foram feitos 10 laminados cerâmicos, né? Que pegou de pré a pré, onde a gente conseguiu corrigir o tamanho, formato e fechar a mordida desse paciente. No dia que nós entregamos esse trabalho para o paciente, no outro dia ele já mandou um áudio para a gente agradecendo, disse que as pessoas já olhavam pra ele assim, tem alguma coisa diferente em você, elas não percebiam, mas tem alguma coisa diferente, você fez alguma coisa? E era o sorriso dele que tinha mudado, né? A gente fala que o cartão de visita é o sorriso, e né? Esse é o diferencial do trabalho de vocês, deixar o mais natural possível, porque hoje nós observamos aí até em artistas, né? Aqueles dentes muito brancos, que a gente sabe que essa moda vai passar e que o artista, ele tem condições financeiras de acompanhar a moda. Muitas vezes a pessoa que
não têm a condição financeira de acompanhar essas questões de momento, acabam aderindo àquele tipo de tratamento e ficam perplexas, né? Foi um caso, na verdade ele pediu para que não ficasse artificial, ele falou assim, olha, eu não quero que fique tão estranho. Então nós puxamos para a cor natural dos dentes dele, que já era, com formato mais ou menos puxando o rosto, idade, tudo isso faz diferença também. Né? Tem que estar tudo casando ali, né? Então esse é o principal diferencial de vocês, trabalhar a autoestima do paciente, prezando sempre a naturalidade e o conforto do paciente. Porque muitas vezes ele gosta naquele momento, aquele resultado mais artificial, só que depois ele cai na real e fala, não, peraí, não é bem isso que eu quero, né? Então essa naturalidade, esse formato, acho que é o perfeito para trabalhar no dia a dia. Né? E a preocupação da etapa, né? Como você disse que fechar o sorriso. Mas por que fechar o sorriso? Quando o dentista ele não se preocupa com isso, qual a consequência que o paciente terá? Você não consegue um resultado duradouro. Então, se eu não acertasse a mordida dele e botasse os dentes na posição para colocar esses laminados, vamos dizer assim, um laminado cerâmico desse, a média de durabilidade, assim, a pessoa levando corretamente, de 10 a 15 anos. Fazendo, lógico, as manutenções preventivas que todo caso tem. Se você não corrige isso, você pode fraturar um laminado desse em pouco tempo, né? Então, e essa semana, né, escutei de algumas pessoas que tinham colocado lente, falar assim, até aquela Deolane estava sendo chamada de bafuda, que ela tem lente de contato. Ela falou, nossa, isso cheira muito. É por falta dessas manutenções que o paciente passa por isso, doutores? Ou não tem nada a ver? Na verdade, existem vários fatores que podem gerar o mau hálito, né? Quando as pessoas põem também os laminados cerâmicos, ele tem toda uma fase de preparo para você colocar ele. Se essas etapas forem, assim, puladas ou deixar de fazer, pode acarretar do paciente começar a ter mais acúmulo de alimento, de placa bacteriana, que é o que vai gerar também o mau hálito. Então, vamos dizer assim, de vez de melhorar o sorriso, deixar bonito, vai piorar. Então, existe toda uma etapa, e como a gente tinha falado, indicação no material. Ele é indicado para usar um laminado cerâmico porcelana? Não, é indicado a usar uma resina? Então, tudo tem que ser estudado para saber o que cada caso é. Eu não posso falar que todo mundo pode usar o laminado cerâmico, generalizar, todo mundo pode. Não. Tem que estudar o caso e ver se você é compatível com aquilo. Sim. E tem a questão funcional também, né? Se deixar a mordida aberta, não vai ter uma funcionalidade boa, né? Na mastigação. Perfeito. Então, vamos passar para o próximo. Só uma dúvida anterior. Se o paciente tem bruxismo, né, que está muito em questão aí por conta dos fatores predispostos, que é o café, a bebida alcoólica, então está aumentando essa população com bruxismo. Essa lente, ela tem uma durabilidade menor se não for diagnosticado esse caso ou não? Tem. Mas aí cai naquele quesito que eu falei, né? Qual que é o grau de bruxismo dessa pessoa, né? Associa com outras terapias. E aí dá pra gente associar e proteger esses laminados, né? E ver se a indicação realmente dá pra fazer também. Sim. Então é importante fazer sempre uma análise até de cárie, de toda a funcionalidade da boca antes até de iniciar o tratamento com a lente de contato, né? Sim. Falando de bruxismo aqui, gente, eu sentia muita dor de cabeça, assim, incrivelmente, assim, todos os dias. E aí, eu tenho a sorte, né, de ter um dentista em casa, fui diagnosticada com bruxismo e tô usando a plaquinha e mudou muito, assim, era algo que eu tomava muito analgésico. De repente, eu descobri que eu tinha o bruxismo e reduzi, assim, a dor de cabeça em 30%, né? Então, tem crianças também que acabam parando no 30 não, pronto-socorro, 50. né, com o ouvido inflamado. E aí eu fiquei sabendo que tem uma associação com o bruxismo. Tem, em alguns casos tem sim. Nossa, tem. É Do bem ranger, interessante isso. Ranger os dentes, aí fica com inflamação no ouvido. Isso, porque existe o bruxismo e o apertamento, né? Sim. Então, o bruxismo, o que é o bruxismo? É a pessoa ranger mesmo o dente. E o apertamento é a pessoa só travar e morder. Quando a gente tá em repouso, nós não estamos com os dentes travado assim, né? Nós estamos um pouquinho relaxados, a musculatura relaxa. Então, o apertamento, ele também tem um problema com articulação, assim como o bruxismo tem também. Isso é muito interessante.
E quais os principais pontos, doutor Getúlio, que você identifica o bruxismo? O desgaste nas oclusais dos dentes, né? Quando a gente olha o dente, a parte de cima onde encosta um dente no outro, normalmente está com desgaste. Então ali é um sinal que tem bruxismo. E também próximo da gengiva, ali, a gente vê que tem um desgaste também. Muitos pacientes chegam queixando que engancha a unha ali e tal, se tem algum problema. E às vezes isso é uma lesão por apertamento, bruxismo também. Então, falando de forma mais popular, seria isso para as pessoas que, de repente, vão nos assistir aí, possam identificar até mesmo a dor de cabeça, né? Porque muitas vezes a pessoa acredita que seja um tipo de problema muito maior e às vezes é um bruxismo que dá para tratar de forma com placa, não é isso, doutor Felipe? Uma das formas de tratamento é placa, mas existem outras formas também Botox. hoje em dia. Botox, que dá uma boa aliviada e não tem aquela sensação ruim de usar a própria plaquinha, né? Na maioria dos casos a gente tenta ver o que está acontecendo para a pessoa ter aquele bruxismo. Em muitos casos é pessoas ansiosas, né, ou pessoas que estão passando por um nível de estresse muito grande e acaba desenvolvendo esse bruxismo. Tratamento com outros profissionais. Então a gente aí acaba entrando com outros profissionais, pede para fazer alguma coisa, uma atividade física para poder desestressar, relaxar. A atividade física é bom para tudo. Para tudo, né? Tá certo. Então vamos passar para o próximo caso que... Bom, aqui eu entrei mais na área dos dois, né? Vocês dois trabalham muito com a questão da face, da autoestima da mulher, porque mulher que tem mais essa preocupação com o efeito dos lábios. E o preenchimento labial corrige assimetrias, promove contornos mais definidos, além de deixá-los mais volumosos, que é esse caso aqui, que é um caso prático que o Dr. Getúlio trabalhou, não é isso? Isso. Você pode contar para nós como foi trabalhar nesse caso, quais foram os desafios e o que mais serviu de autoestima para a paciente? Então, esse caso aí, a paciente chegou com queixa que ela queria ter uns lábios maiores, né? Mas ela não mais volumosos. Mais volumosos, mas ela não queria também exagero, tá? Não queria ficar com um bico de pato, igual ela me falou nesse dia. Certo. Aí eu fiz uma aplicação de ácido hialurônico, né? Que é para fazer o preenchimento labial. E aguardamos. E aí ficou esse resultado aí. Natural. É um resultado natural. Né? E aí ela adorou. Ai, natural e melhora também a questão ali da... Como que fala aqui? Esqueci o nome. Essa parte... Ok, que fala bigode chinês? É isso, dá uma melhorada, né? Ó, deu uma, não sei se é a foto, mas... Nesse caso, acho que não foi feito preenchimento. Acho que foi a posição da foto. Acho que é a posição da foto. Mas faz bastante assim. Também. Faz bastante também. Que aí você tira aquele dependendo sombreado. Do caso, já dá uma boa simetria, assim, na questão não só do bigode chinês, mas também no volume dos lábios e fez uma diferença muito grande, né? A gente sempre fala no consultório que menos é mais. Menos é mais. Esse sempre menos é mais. É um caso que a gente faz assim, a gente aplica ali não muito, porque depois de 14 dias você pode fazer o retoque. Então, se a pessoa quiser um pouco mais, nos 14 dias você consegue complementar isso. Agora, se no primeiro dia você já põe muito e a pessoa não gostou, como é que você vai tirar? Aí tem que aguardar. Aí tem que aguardar o organismo reabsorver aquilo. Bom, gente, eu também sou usuária. Como eu falei para vocês, eu faço meus tratamentos também na Camargo Gomes Odontologia. E eu iniciei também fazendo esses procedimentos de contorno labial, tudo isso com o Dr. Felipe. E depois veio o Dr. Getúlio, que também se especializou na área. E eu fiquei super feliz, assim, cada vez que eu faço, por mim mesma, eu faria a cada 6 meses, só que não pode. Porque realmente, depois que a gente prova dessa questão da estética, é incrível, né? A gente acostuma com a beleza. Não é, Paula? Você que já fez também a estética, sabe como que é, né? Ah, sim, é maravilhoso, né? Acho que acredito que a estética, ela veio com o intuito de melhorar mesmo a vida das pessoas, porque nós estamos na geração da tela, né? Então, assim, toda hora você tá olhando um vídeo engraçado, aí as expressões, então,
Hoje, a nossa população está muito mais expressiva do que antigamente, né, doutora? Então, Sim. o que aumenta com isso? As rugas. E ninguém quer ter ruga, né, gente? Popularmente chamando. Ruga. Então, assim, ninguém quer estar com a testa, né? Todo mundo quer estar mais jovem. Mas com um diferencial da naturalidade, né? Sim. Se você olha para a pessoa e não sabe o que ela fez. Isso que é o mais gostoso. Como foi o que vocês comentaram do primeiro caso da lente de contato. É olhar Sim. e falar, poxa... A pessoa sabia que tinha feito alguma coisa, estava diferente, mas mas ela não... O quê? Do que se trata? Esses dias, eu pesquisando no Google, que eu sou bem curiosa, eu encontrei um jornal antigo que a notícia era o seguinte: idosa de 30 anos foi atropelada em X lugar. Eu falei, como assim idosa? Aí eu fui pesquisar, conversar com alguns amigos, né, que eu tenho muitos amigos, assim, na faixa etária de 70 anos. E eu falei assim, olha, essa notícia aqui, ele me disse assim, não, é que antigamente as mulheres de 30 anos, à época, eram idosas. Então, hoje, uma mulher de 30 anos é uma jovem, por conta desses procedimentos que resgatam a autoestima da pessoa. E os homens estão adotando essa cultura Tem também, bastante né? homem procurando. E a academia, né, gente? Porque você faz força, aí vai forçando mais ainda, que é uma musculatura aqui, né, doutor? Então, a musculatura, ela vai perdendo a elasticidade, com o tempo ela vai ficando mais... A nova era, né? Cigarro, bebida, o estresse mexe muito com isso. Sim. E assim, tem uma idade para começar a fazer botox, a fazer procedimento estético, ou é recomendável para todos aqueles que se incomodam? Então, a gente para de produzir colágeno no corpo a partir dos 25 anos, a média. Então, a partir dos 25 anos, se você quiser começar a fazer a toxina preventivamente, porque assim, a gente tem as rugas estáticas, que são aquelas que já permanecem, né? E as de expressão, que é o que a gente mexe. Para não ficar com essa estática, a gente já começa a trabalhar na toxina para poder não deixar com que aquela estática apareça e fique. Então, a prevenção sempre é melhor do que a corretiva. Então, seria... Porque tem aquela ideia, não sei se é verdade, vocês vão poder me responder melhor, do vinco, né? Vincou... Ficou. Vincou, não tem solução. Então, o botox preventivo seria interessantíssimo. Para não assim. deixar fazer aquela Vincar. ruga estática. É isso. Aí depois vai ter outros meios de... Aí vai ter que entrar com preenchedores para poder preencher aquele vinco que ficou. Só que aí tem que estar aplicando sempre também. E o período que seria recomendável esse procedimento aqui? A gente preconiza no consultório, pelo menos no mínimo 8 meses. Antes disso, não fazer. 8 meses. A gente sabe que tem... E, doutor pessoas- Getúlio, as mulheres obedecem? 8 meses ou A elas maioria querem sim, antes? a maioria sim. Uma ou outra que quer antes, Eu. você. E é importante ressaltar que Maioria não. é um produto, né, que é biocompatível. E Aham. também, se acontecer alguma coisa que a gente tá vendo muito, né? Necrose. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, nossa, eu morro de vontade de fazer o preenchimento, mas eu tô vendo tanto caso de necrose. E assim, aí bate naquela tecla, aquele profissional que não se atualiza ou muitas vezes acaba não tendo cuidado com a questão do volume. Você acha que isso influencia o volume que coloca ali de produto? O que a influencia técnica? mais mesmo é o tipo de material que está sendo usado. É um material correto, utilizado naquela certa área? Cada material tem. Sim. Cada material tem a sua Tem sua aplicação e a região. sua região correta de ser aplicada, né? Então isso é fundamental para o sucesso do negócio. E eu vejo que vocês trabalham com valores bem justos, né? Não é puxando sardinha não, gente, mas além de ser um trabalho de excelência, de dedicação, com bons materiais, são valores justos que realmente estão à altura do serviço, Sim. sabe? Então, parabéns mesmo, esse resultado ficou incrível e vamos passar para o próximo, porque tem muitos casos aqui que vocês precisam ter acesso. Como eu falei no início, a informação é bem importante para que nós possamos fazer escolhas que mudem Assertivas, mesmo, né? assertivas, que mudem a vida e que sejam... Pra gente não ser enganado, né? Vender gato. Exatamente. E o podcast, a missão do podcast é justamente isso, é deixar, chamar boas pessoas, pessoas que realmente são comprometidas com as suas profissões, com as suas causas, para trazerem informação para todos. Bom, e esse caso aqui, quem vai comentar?
Esse caso aí é também um caso de lente de contato, mas nesse caso em específico nós usamos resina, não foi igual ao primeiro caso que a gente mostrou, Nossa, que incrível, gente. que era em laminado cerâmico, né? Nesse caso, a única queixa do paciente era que ela queria um dente um pouquinho maior, pouca coisa. Se a gente olhar, comparar assim, o dente parece que não mudou muito. Não. Ele aumentou só um pouquinho de tamanho e demos uma acertada no sorriso dela, que o sorriso dela era um pouco torto. Então a gente só acertou o sorriso e aumentamos um pouquinho, que ela queria bem discreto, essa ela queria bem discreto mesmo. Tanto que a gente fez um clareamento nela antes, então foi feito um clareamento, chegamos na cor natural e os laminados foram confeccionados na cor natural que o dente chegou. Então é a cor que era do dente dela mesmo. Nossa, interessante. Doutor Getúlio, tem alguma coisa para comentar sobre esse caso? Já explicou. Ai, que bom. Isso que é bom, que é Excelente sócio, caso. né? É maravilhoso. É a sinergia. É a sinergia. A paciente, ela adorou essas lentes, né? Que ela tinha medo de ficar grandão, ficar muito branco, de fugir do natural. E quando conversamos com ela, prometemos a ela que seria natural e harmônico, e ela adorou. Então, a Inclusive, obrigação... manda um monte de paciente pra gente lá, ela. Foi mesmo. Então, é isso que é importante, é como vocês falaram, é o boca a boca, o famoso, né, boca a boca, e o famoso, a famosa indicação de pessoas que usaram o serviço e indicam, né? E o profissional dentista, ele acaba sendo um casamento, né? Porque você tem que voltar para fazer as manutenções. Então, tem que pesquisar bastante e ver a melhor escolha. Porque, imagina, o cara vai colocar uma lente no seu dente, você vai ter que voltar lá. Quanto que é a manutenção? Como que é preconizado? Tem um prazo? O certo é a cada 6 meses. Sim. Cada 6 lente. meses. A cada 6 vezes você vai ter que voltar lá. então, se sim, o cara são não 2 fizer vezes um por bom ano. trabalho... É assim, às vezes a gente fala assim, o certo é a cada 6 meses, a pessoa às vezes toma um susto, mas dente natural também. É a cada 6 Sempre quando meses. você finaliza um tratamento, aí o dentista fala assim, Paula, eu quero te ver daqui 6 meses. Não é que é pra você ir gastar lá com ele. É pra ver como que tá, se tá tudo em ordem. Porque se tiver alguma intercorrência, já resolve ali na hora. Evita um probleminha virar um problemão. Sim. Tá? E às vezes a gente tem essa cultura ainda aqui, né, no Brasil, a questão da dor. Se eu tô com dor, eu procuro dentista. Sim, não, agora tá mais visível a estética, por conta da rede social. E a cada Enfim. 6 meses é importante, o que vocês fazem? É raspagem, como que é? A raspagem é o básico, né? Raspagem é o básico. Que é a remoção de tártaro, que a gente acaba acumulando bastante. Mas o que a gente vai verificar? Se tá tendo alguma trinca, se tem alguma infiltração, ajuste oclusal, que às vezes precisa ser feito para poder manter a longevidade desses laminados. Só para lembrar que as pessoas, muitas vezes, quando a gente fala de lente de contato, elas acham que é assim, mas vai gastar meu dente muito. Não, gente. Se vocês olharem essa primeira foto, os preparos nessa paciente já estavam prontos. Os desgastes necessários já tinham sido feitos ali. Então, você olhando assim, nem parece muitas vezes os desgastes, que são bem sutis. Né? Então, nesse caso aqui, os preparos já estavam feitos, a gente fez a foto e depois já cimentou os laminados em seguida depois. Nossa, muito interessante. Muito natural. Porque assim, eu vi algumas fotos na rede social que o dente da pessoa parece de um tubarão. Fica pontudinho. Aí você fala assim, cara, que é isso? Na entrevista, esse é o maior medo dos pacientes. A primeira coisa que eles chegam perguntando é isso. Vai desgastar a ponto de ficar igual um dente de tubarão? Meu dente vai ficar igual um prego? Aí a gente pega umas fotos de casos que já fizemos e mostra. Sim. Nesses casos, não são casos de lente de contato, é outros tratamentos. Né? Não tem nada a ver com laminado cerâmico. Aí a importância de escolher um bom profissional que preze a saúde do seu próprio dente e que preze também um resultado com naturalidade. Inclusive, tem algumas restrições, né? Que eu tava vendo até, teve um caso famoso aí no Fantástico, de uma dentista que se denominava Rainha das Lentes, de uma cidade. Não sei se vocês acompanharam. E o paciente acabou vindo a óbito por conta de uma aplicação de lente de contato. Acho que ele tinha uma inflamação, não sei como que se chama, quando uma inflamação no dente, ele tinha na gengiva. Periodontite? Isso. Será? E acho que dá pra ver no raio-x isso, não é? Ou não? A periodontite a gente controla por tomadas radiográficas, sim. Mas uma coisa que eu falo muito para os pacientes a saúde bucal ela é muito importante. Por quê? A boca ela é interligada com o corpo. Ela não é separada do corpo. Os vasos sanguíneos que passam na boca, ela percorre o corpo inteiro. Então, qualquer infecção na boca,
ela é muito importante. A boca é o lugar mais contaminado do corpo humano, o lugar que tem mais bactérias é na boca. Então, dependendo da bactéria que cair na corrente sanguínea, ela pode se alojar na válvula do coração, que aí dá uma doença chamada endocardite bacteriana. Então, isso é muito perigoso. E os sintomas da endocardite é como se fosse de um resfriado. Então, muitas vezes é difícil o diagnóstico, até você saber que é aquilo. Sim. Então, a gente fala assim, qualquer lesão, qualquer machucado na boca, gente, não sarou em dentro de, vamos dizer, 14, 15 dias no máximo, procure um dentista. É importante a gente ver por que aquilo não está cicatrizando, o que está acontecendo. Não é normal uma ferida, um machucado ficar mais do que 14 dias na boca. Então isso é importante você procurar. E acredito, o paciente lá dela mandava mensagem. Primeiro momento ele ficou feliz, né? Porque teve ai, tá doendo. Porque é normal. Sente dor depois do procedimento? Não. É normal isso? Não. Não. Tem nada a ver uma coisa com a É um outra. procedimento indolor. Indolor. Tanto que para pôr lente de contato tem que estar com a saúde bucal em dias. Não adianta colocar uma lente de contato em um paciente se ele tiver com uma gengivite severa, se ele tiver com periodontite, não vai fazer mais problema para ele. Pacientes com doença periodontal é contraindicado a gente usar. Porque a lente ela é estético. Então não tem como você fazer uma estética se a saúde não tá legal. Sim. Né? E é recomendável colocar uma pessoa que já use a lente, colocar outra lente em cima daquela lente que ela já tem ou não? Não, a gente remove. Quando tem que trocar, Tem que Tem remover. que remover. E o procedimento Dói. Não, é tranquilo. Pode Depende fraturar. de lente para lente, né? Depende de lente. Como é que Eu acho que a principal Depende de questão das equipamentos. pessoas é o medo do dentista, né? Tem gente que fala, É. Deus, me livre aquele motorzinho. Ainda não tem tecnologia pra tirar aquele barulho, doutor? Eu brinco que a gente é mais... Não. O pessoal tem mais medo da gente do que do bicho-papão, né? Quando começa aquela coisa, chega a dar uma dor, assim. A maioria dos pacientes em primeiro contato, eles chegam falando assim e eu já até acostumei e não fico bravo. Falo assim, eu não gosto de dentista. Desse jeito. Aí eu falo assim, mas o que a gente fez pra vocês? Você não gosta da gente, nós somos bonzinhos. Aproveitando essa pergunta, por que você escolheu odontologia? Porque eu queria trabalhar sozinho. Aí você arrumou um sócio. Aí eu arrumei um sócio e nossa sociedade vai muito bem, graças a Deus. É um Deu Você, casamento. doutor Deu muito Felipe, certo. por que odontologia? Aproveitando esse parênteses do... Foi meio que natural, assim. Eu não falava desde criança que eu vou ser dentista. Pelo contrário, eu pensava que ia ser piloto de avião, né? Mas quando era criança, a gente sonha com essas coisas. Mas eu comecei a gostar da odontologia, achar ela bacana, quando eu passava com o meu dentista, quando eu era moleque. E esse dentista, ele foi fazer um tratamento no meu irmão, que, por incrível que pareça, é dentista também, mais novo que eu. E ele tava atendendo meu irmão e ele pediu pra me segurar o sugador. Ficar lá segurando o sugador enquanto ele atendia meu irmão pra gente ficar conversando. Acho que eu devia estar aprontando dentro do consultório, não parava. E aí ele botou eu segurando o Você sugador. não tem cara não, que era... É imperativo. Então eu fiquei segurando o sugador pra ele enquanto ele tava atendendo meu irmão. Dali começou a surgir o interesse pela odontologia. E o engraçado é que quando eu entrei na faculdade, todas as minhas férias, quando eu tava em período de férias na faculdade, eu ia pro consultório desse meu dentista, que a gente ficou amigo, fazer estágio com ele lá. Então eu ficava todas as minhas férias com ele. Inclusive o primeiro emprego depois que eu me formei foi na clínica dele. Nossa, que interessante. Acabei trabalhando com ele um tempinho lá. Que interessante. Então já veio de... Quantos anos você tinha nessa época? Eu passava com ele, devia ter uns 12 anos, que eu lembro, assim, 10, 11, essa faixa mais ou menos. Então você tava bagunçando no consultório e Eu aí... devia estar bagunçando, pra ele mandar eu segurar o sugador Né? ali. E assim, já sei Vou a quem... ocupar esse menino de algum jeito. então já sei a quem o Pedro e o E o Guilherme Guilherme? puxaram, hein? Como que você quebrou essa sua negativa de trabalhar sozinho e de repente arruma um sócio? Porque quando você quer trabalhar, essa expectativa que você tinha que foi eliminada. Tipo, foi bom essa sociedade? É que foi assim, eu fiz direito e aí um dia eu acompanhei a Patrícia numa consulta odontológica dela. E ela falou, você gosta de estar sozinho, você gosta de sossego, você não faz odontologia. É verdade. Você não faz odontologia. Aí eu falei, mas eu já pensei nisso. Quando eu era criança, eu já tinha pensado em fazer odontologia. Porque a minha irmã mais velha, ela matriculou e tudo em curso de odontologia. E aí também eu pensei, mas aí foi um pensamento rápido que saiu da minha mente logo. E aí, vamos lá, aí você perguntou como que juntou
de eu ter um sócio. Porque, assim, inicialmente você disse que você queria trabalhar só, aí de repente você arruma um sócio. Aí, Tá, vamos lá. Se bem que eu vejo que vocês se dão bem, assim, óbvio que é igual o casamento, né? Ele Que chama tem os minha- seus desafios, mas... Então, é um sócio que virou meu irmão, né? Chama minha mãe de mãe. Mas é minha mãe, né? Eu almoço toda vez lá. É um sócio que adentrou na Aí família. assim, inicialmente eu não era sócio do Felipe, eu era funcionário dele, né? Eu era um colaborador da clínica dele. Aí acabou. E aí, um bate-papo, a gente falando em abrir ele falando que queria abrir um consultório em uma determinada região, e eu do lado lá na mesa. Aí eu falei, mas você já foi lá? Ele, não, nunca fui, mas me falaram que lá é bom. Aí eu peguei e falei, mas eu tenho uma casa lá. E aí surgiu a ideia de abrir o consultório. Tipo, a gente combinou lá, fizemos um combinado de como ia ser. Aí eu, a Patrícia, né? No tempo a esposa dele e tal. E deu muito certo, graças a Deus. E estamos aí, trabalhando. Quase 10 anos já, né? Quase 10 anos. É isso aí. Aí tem pessoas que falam assim, e como que faz para uma sociedade dar tão certo assim? Isso é a minha próxima pergunta, Tá. porque o que acontece? Eu sou advogada, a Paula agora estudante de Direito trabalhando comigo. Às vezes eu quero matar ela, entendeu? Ah, então eu não vou responder essa agora não. Vou dar Não, uma mentoria. o problema Então, mas o problema é que assim, É brincadeira, o gente. nosso ó. berço familiar, meu pai falava assim, ó, sociedade não presta. É. Então, nós fomos criadas com essa mentalidade. essa Não, eu também mentalidade fui criado assim. que assim, sociedade não presta porque o sócio vai te roubar. Eu também fui E criado aí assim, eu olho imagino pro que o Felipe Túlio, também. eu olho pro doutor Gertúlio e eu falo assim, como que dá tão certo o doutor Gertúlio e o Felipe? Você Porque sabe os dois, eles são completamente diferentes. Bem diferente. O Túlio é mais sossegado e eu sou mais sossegado. ele é mais explosivo. Isso é interessante, Então. porque como? se os dois são explosivos, não dá certo. Se um quer aparecer, eu vejo aqui pelas perguntas, ele sempre tá te respeitando em você, dá o seu posicionamento, ele vem, complementa, ele dá o posicionamento Uhum. dele, você vai e complementa. É. Isso que é importante, É, porque na vida, ninguém vive sozinho. Pela eu sempre experiência falo. da nossa sociedade, o que faz dar certo é a flexibilidade, sabe? O Felipe, ele tem os dias dele de trabalhar no consultório, eu tenho os meus. Na maioria dos dias nós trabalhamos juntos. Sim. Ele estando aqui em São Paulo, às vezes nem é dia dele trabalhar lá. Ele vai lá e a gente fica trabalhando junto. Às vezes nem é dia dele trabalhar no consultório. Ah, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Aí a gente vai pra lá, fica batendo papo e acaba trabalhando junto. Aí às vezes eu vou viajar, nós vamos viajar. É. E aí tem o meu dia de trabalho no consultório. Felipe, eu vou precisar fazer uma viagem, assim, assado. Você consegue segurar o consultório pra mim? Vai lá. E se ele falar que não consegue porque ele tem outro compromisso, não tem problema. A mesma coisa é ele. Às vezes ele precisa viajar, ô Getúlio, eu vou viajar e tal, você consegue atender no meu dia lá no consultório? Consigo. E se eu não conseguir, também não tem problema. Agora a sociedade fala assim, não é meu dia, eu nem vou aparecer lá. Só que esse cara que fala desse jeito, às vezes ele esquece que se ele for lá atender, os dois ganham. Se ele não for, nenhum ganha. Mesma coisa pro outro lado. Os dois pensam assim, a gente quer que o nosso negócio dê certo. O nosso ganha-pão vem dali. Exatamente. Mas a gente não fica cobrando, cara, você não chegou no horário, você não ficou no seu dia. Não existe essa cobrança. Porque os dois são adultos, os dois Sim. sabem que o negócio para andar precisa da gente lá. Então a gente tem muito disso. Eu e o Getúlio, com praticamente 10 anos juntos, a gente nunca teve uma briga. E que continua assim, né, Túlio? A gente nunca brigou. E pelo contrário, qualquer decisão que a gente toma no consultório é sempre os dois juntos. Se a gente vê que um dos dois tá meio assim, não esquece, deixa pra lá, vamos fazer outra coisa. Que legal. A gente não Deixa pra força. amadurecer mais pra frente. Se mais na frente pensar de novo e ver que dá certo, tudo bem. Senão a gente... E é legal, eu ando acompanhando também, às vezes eles vão fazer curso junto. É. E assim, é tudo junto. Eu falo, gente, como que é assim, né? A gente fala, convivência estraga. Nem sempre, né? Vocês são um exemplo. E assim, essas crenças, esses limitantes. Às vezes a gente, Exatamente, às vezes a gente e faz... até viaja junto, né? Viajamos de moto. Viajamos de Teve moto aí, ó. Teve assim, mudando um pouco de assunto, teve Cada uma um na viagem- sua moto, viu, gente? Não foi garupa, não. Com certeza. Cada um na sua moto, que é o Bodes do Asfalto, né? Bodes Que do vocês Asfalto. fazem parte juntos e É. viajaram pra Estrada do Rio do Rastro.
Fomos pra Serra do Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro. Fizemos a Serra do Rio do Como foi essa Rastro, viagem? Corvo Branco. Na verdade, essa viagem eu já tinha feito ela ano passado. E aí, esse ano, o grupo lá se juntou para fazer novamente. E eu fiquei muito apaixonado pela viagem. E eu queria que o meu irmão, meu sócio, fizesse essa viagem, que eu sei que ele gosta de moto. E eu lembro que eu cheguei da viagem no ano passado e eu ficava na cabeça dele. Getúlio, você tem que fazer essa viagem. É fenomenal, é muito legal. E na cabeça dele. E aí teve a oportunidade desse ano a gente conseguir fazer essa viagem junto. E eu acho que ele não se arrepende de ter feito essa viagem não, né, Tulhão? Muito boa. Foi uma... Então, assim, é gostoso, a gente compartilha disso. disso. Né, doutor? São momentos. São momentos e a vida é feita de experiências, não é só trabalho. Então, eu vejo que vocês encaixam também essa questão da diversão, de estar sempre tendo momentos também descontraídos e não só de trabalho, né? Um entendendo o outro dentro das suas possibilidades. E aí, a Paula comentou de cursos, que até cursos nós fazemos juntos e tal. Alguns cursos nós fazemos juntos, sim. Cursos que eu e ele tem muita vontade de fazer, a gente vai lá e faz junto. Mas tem cursos que a gente reveza. Ele vai lá, ele faz, ele me passa o que ele aprendeu. E tem cursos que eu faço e eu passo para ele. E tem cursos que nós dois fazemos juntos. Porque por mais que a gente é sócio, a gente também tem um pouquinho das vertentes que cada um gosta. Por exemplo, o Getúlio gosta muito da área de estética, de preenchimento, essas coisas, e eu super apoio. Eu já sou o cara que gosta um pouco mais de cirurgia. Né? Gosto mais de abrir, retalhar. Um é mais clínico, o outro é mais cirúrgico. Então, assim, eu acabo complementando. Um, o outro acaba ali se ajudando. E vocês pensam, assim, futuramente, abrir um curso, assim... Dessa questão de administração, de sociedade. Porque eu vejo que vocês têm uma sintonia, sabe? Porque é muito tempo. Assim, uma coisa é você, por exemplo, eu e a Paula. Outra coisa é você estar com uma pessoa que é totalmente diferente, né? Que vocês se uniram por propósito mesmo. Não é algo que une algo aleatório, sabe? Na verdade, assim, a gente tem alguns planos, sim. Mas hoje em dia, eu e Getúlio, a gente já presta serviço para consultórios de fora. Então, muitas vezes, alguns consultórios contratam nós dois para algum tipo de cirurgia, vamos nós dois lá, operamos em outros lugares, né? Então, a gente acaba fazendo essa assessoria, sim, sempre os dois juntos. Tem bastantes consultórios em São Paulo aqui que a gente já presta esse tipo de serviço. Eles contratam, nós vamos lá, prestamos o atendimento e voltamos para o nosso consultório. Interessante. Bacana. Então, você aí que é estudante de odontologia ou que está começando na odontologia, ou já é dentista e não faz cirurgia, pode clicar aqui no final, vai ter o contato do Dr. Getúlio e do Dr. Felipe, que eles prestam essa assessoria odontológica para vocês em cirurgia. Uma mentoria, né? Um dia no consultório. Às vezes o dentista acabou de se formar. Fala assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu não sei como que é, não sei como funciona. O custeio, né, do material, onde comprar. É um ecossistema. É interessante porque, assim, na faculdade a gente aprende a ser dentista. Não aprende a vender e nem ser empreendedor. Isso a gente não aprende. Tem que aprender com o tempo. Exatamente. Eu sou o primeiro dentista na minha geração, na minha família. Acho que o Getúlio também é. Então, assim, eu tive que aprender tudo na raça. Então, foi difícil. Meu irmão, que é dentista também, é mais novo que eu. Hoje eu tento já ir passando tudo pra ele. Então, ele já pegou a estrada. Ele já tá pegando os caminhos. Então, eu vou passando as dicas. Então, assim... Quando você pega o que não funciona, é diferente do que você abrir o caminho. Onde o Felipe errou, ele não vai errar com certeza. Bom, só se ele quiser. Né? Se ele não ouvir o Felipe, nem o Dr. Getúlio, ele vai passar pelo perrengue. Então, assim, é interessante. Então, você que é estudante, quer ter um dia, né, doutor? Um final de semana, não sei como funciona a semana, pagar uma mentoria com os dois. Entre em contato, entre em contato, vocês acertam tudo, e vejam os valores. Não sei se isso é viável, né? Sabe, doutores, quando eu comecei na minha advocacia, eu não tinha, nessa época não tinha mentoria, não existia nada disso que existe hoje, né? Então eu fui trilhando um caminho e buscando os meus mentores, as pessoas que eu admirava, aqueles advogados que trabalhavam na minha área. Então eu fui buscando e trilhando esse caminho. Hoje está muito mais fácil. Se você está começando e precisa de um mentor, você vai buscar uma pessoa com experiência para poder, que já tem um caminho trilhado, que vai te passar as diretrizes de como você vai fazer no seu ramo de atuação. Melhores fornecedores, qual material que é bom, né? Porque você vai vender um tratamento.
E ali tem que estar dentro o material, o seu tempo, Como Hora fazer clínica, né? essa Você precificar a sua hora clínica. precificação é muito Então, eu importante. acredito que muito profissional está se perdendo com isso, né? Por conta dos convênios, os convênios aí que Acabam desistindo da profissão. E assim, porque às não- vezes, uma vez eu caí nessa de contratar um convênio. Assim, pior coisa que eu fiz. Porque tem tratamento que não entra, você gasta muito mais e não tem como escolher o profissional que você quer. Então, assim, a questão da confiança, ela acaba sendo quebrada ali. Você paga um convênio que quando você vai usar, prometeu tudo, mas não entregou não nada. entregou nada. Eu sou suspeito de falar, o Getúlio também, mas uma das coisas que a gente escuta muito os pacientes reclamar para nós é assim: eu tava fazendo tratamento numa certa clínica e cada vez que eu ia lá era um profissional diferente que me Isso, é atendia. rotatividade de profissional. Isso acaba sendo ruim, né? Porque assim, até pro profissional que tá atendendo é ruim, porque quando você pega um tratamento do começo até o fim, você sabe como conduzir ele. A pior coisa que tem é você pegar um tratamento que já iniciou, você não sabe direito como foi iniciado aquilo, como ele chega pra você e como você vai conseguir finalizar aquilo. Então, isso é ruim. Então, por exemplo, na nossa clínica, é só eu e o Getúlio que atendemos lá, não tem mais outro profissional, né? Somente nós dois. Tá na nossa apresentação isso. Quando a gente se apresenta ao paciente, a gente fala, aqui você será atendido ou por mim, ou por Felipe, ou pelos dois juntos. Nunca ele vai chegar lá e vai encontrar um outro profissional. Então isso passa uma segurança. Passa porque, por mais que a gente pense que é simples, é íntimo. É igual você É ir, como se fosse é igual assim, você ir na cortar minha- cabelo, sabe? Você tem costume de passar com aquele profissional, com aquele barbeiro, com aquele cabeleireiro. Você chega lá e tem outro, você vai pensar se vai fazer ou não. É verdade. Você já fica inseguro. Porque você fala, Sim. meu, Porque fechei a pessoa o sabe o contrato, seu jeito, sabe? fechei o contrato com tal profissional, agora já tem outro. Então, Sim. E você lidar com a saúde bucal da pessoa não é tão simples assim. Ninguém gosta de abrir a boca para outra pessoa. Você tá mexendo com o Exatamente. íntimo da pessoa. Então, assim, a pessoa ela tem que ter confiança em você, ela vai expor o íntimo dela para você ali. Então, Exato. se ela não confiar, ela não vai fazer o tratamento. Né? Então, Sim. imagina você ir lá cada hora ser uma pessoa diferente. Ninguém gosta Não. disso, né? Exatamente. Vamos Voltar aos passar casos, aqui né, pro gente? próximo caso. A gente se empolgou aqui. E foi. Olha. Esse é um caso interessante que chegou pra gente também. O paciente, ele chegou daquela forma ali, ele não conseguia fechar a boca e ele veio se queixando que a prótese dele tava balançando. E aí eu pedi uma radiografia pra ver. No próximo caso a gente vê, ele usava uma prótese embaixo que se chama sistema protocolo. O que é o sistema protocolo? Nada mais é do que um paciente quando ele não tem mais dentes, a gente instala alguns implantes na região que está necessitando e a gente faz uma barra onde os dentes são montados sobre essa barra. E ele tinha uma fratura exatamente nessa barra, por isso que ele estava sentindo incômodo, machucando e não conseguia mais fechar a boca. Então foi confeccionada uma barra nova, que se você puder voltar para a minha foto, e a gente confeccionou uma prótese nova para ele. Então foi tudo feito novo ali. Nesse caso aí a gente teve que trocar tudo. Nossa, Então ele parabéns. teve uma fratura. Aí fala assim, é comum ter fratura de barra? Não é comum, mas aí cai no quesito. O paciente precisa retornar a cada 6 meses para fazer manutenção também do sistema, do protocolo. Né? Se não fizer isso, pode acontecer esses casos. Né? Então, muito importante. As pessoas às vezes acham, coloquei um implante, não preciso mais escovar, não preciso mais cuidar. Pelo contrário, precisa sim. Se não cuidar, tem problema também. É igual um carro. Se eu comprar um carro e não trocar o óleo, vou fundir o motor do carro, né? Parabéns. Vamos para o próximo. Esse é um Aí caso... foi um resgate total de autoestima, né? Na verdade, essa paciente, ela não tinha osso nenhum. Não que ela não tinha osso nenhum, ela tinha muito pouco osso pra gente fazer uma cirurgia convencional de protocolo. Então, a paciente, ela não queria passar por um procedimento muito longo e muito invasivo, que seria... Eu teria que fazer preenchimento ali, na verdade, de osso, então, ou seja, reconstrução óssea, enxertia, torcer para que isso desse certo também, o tempo que levaria. Então, aí, nesse caso em específico, a gente usou uma técnica que é onde a gente instala os implantes no zigomático, né? Usamos uma técnica aí que usa o pilar Z, que é a técnica Faco. Então, eu instalei 2 implantes no arco zigomático da paciente, não precisou fazer o enxerto. Instalei mais alguns implantes na frente
E aí, nesse caso aí, a gente já fez carga imediata no paciente. Ela já fez os implantes e já instalou a prótese imediatamente. Então, a gente economizou muito tempo de trabalho aí. Economizamos risco da cirurgia de perca de implante, perca de enxertia, né? Usando essa técnica aí. Nossa, legal, que cai na individualidade de cada paciente. Né? Isso, cada Assim, caso tem a sua indicação. Ela era fumante? Como que funcionava? Não. Nada? Ela não tinha. Ela Talvez usava muito prótese há muito tempo já. Usando prótese há muito tempo. Ah. Perde o osso. Reabsorveu né? o osso, né? E ela também parece ser de idade já, né? Já, é uma pessoa de idade já. Então já não vai ter tanta aderência se colocar, usar a técnica convencional, né? Que as pessoas falam Não tem muito. osso. Ah. Na verdade, ela já usava uma dentadura, né? E a queixa dela era que não parava. Então eu falei, a gente teria que partir para a parte do implante. Aí quando fez as radiografias, a gente viu que não tinha osso. E aí, vamos para enxertia, não vamos? Porque a mídia, ela vende assim, carga imediata. Não sei se você já escutou na televisão. Sim. E assim, será que todo paciente pode? Qual que é o risco Existe, mas é disso? bem restrito. Existe, mas para caso muito específico e indicado. Né? Não é todo mundo que pode fazer e não é todo caso que vai dar certo. Então, assim, vou dar um exemplo simples aqui. Quando a gente coloca um implante no osso, a gente tem que esperar a osso-integração. O que é isso? É formação do osso em volta do implante e travar ele. Se você quebra um braço, você vai no médico, ele vai engessar seu braço. No outro dia ele já fala pra você, já sair. Não. Fazendo o que você quiser com o Vai braço. na academia. Não, o osso não colou. Mesma coisa. Quando a gente coloca o implante no osso, a gente tem que esperar essa formação óssea para aguentar a mastigação. Alguns casos a gente consegue fazer isso? Sim, mas em casos bem específicos que tem a indicação própria para isso. Então não é todo mundo. Né? Sim. Legal. Passa a próxima. Nossa, esse acho que foi um caso Esse que caso mais me tocou. Esse senhor, ele usava a prótese há muitos anos, só em cima. Ele não tinha mais dente embaixo. E aí, ele teve câncer no lábio. Se a gente ver a foto, você vê que ele tem um defeito ósseo. Um defeito ósseo, não, um defeito como se no fosse lábio. um desgaste. Isso, ali, você viu o lábio dele, Sim. ele é meio rebaixado, Sim. e na verdade é Irregular, onde ele ali. removeu ali o câncer que ele teve no lábio. E ele, muitos anos, usando só a dentadura em cima, não tinha nada embaixo. E aí, um dia eu conversei com ele, mas como é que você faz pra comer, pra mastigar? Ele falou assim, eu faço o que dá, tudo meio que amassadinho, meio que sopinha. E ele falou pra mim que o sonho dele era novamente morder uma maçã e escutar o barulho dele mordendo a maçã. Não era nem por comer a maçã em si, mas escutar o barulho dele conseguir morder a maçã. E aí nós fizemos o sistema protocolo nele também. Colocamos implantes embaixo, uma peça parafusada, fixa. Em cima uma dentadura normal, porque ele já usava e se adaptou muito bem. Então não tinha um porquê de indicar outra coisa, sendo que ele já estava adaptado. E no dia que eu instalei a peça nele, ele levou a maçã. Ele falou pra mim assim, no dia que eu colocar os dentes, eu posso trazer uma maçã? Eu falei, pode, não tem problema. E aí ele mordeu a maçã olhando no espelho. E ele falou assim, esse era o meu maior sonho. Então, o que dá assim, alegria na profissão, muitas coisas são isso daí. Isso é recompensador. Você escutar isso de um paciente. Ele voltar a fazer uma coisa que ele tinha muita vontade. Que é um simples barulho de uma maçã sendo mordida. Isso pra ele era importante. Coisas que pra gente passa despercebido, né? Sim. E você conseguir trazer isso pra sua profissão, né? Prover na sua família, ganhar dinheiro com isso, mas fazendo uma coisa que influencia na vida de um outro ser humano. Que é aquela questão do legado. Como... Sim. E ele não buscou isso antes porque ele tinha muito medo de dentista. Mas muito medo mesmo. E o que você fez? Na verdade, ele foi fazer um serviço na minha casa, aí me conheceu que eu era dentista, e a gente, com um bate-papo, numa conversa normal... Gerou confiança. Ele gerou a confiança, ele falou assim, eu senti confiança em você. Então, esse é o Dr. Felipe. eu falei assim, mas em mim? Ele falou, eu senti uma confiança em você. Eu falei, então vamos lá no consultório. Aí ele foi no consultório, passou em consulta, fizemos todos os exames necessários, operou tranquilamente. No dia que ele colocou os dentes, ele falou, antes eu tivesse feito isso antes. Tá vendo? Você tem essa... Já tá registrado ali, né? O sorriso lá. Ele levantou até a cabeça, assim. Esse daí foi um caso muito, muito, muito interessante. Muito Bacana, parabéns. Porque é como eu falei, gente, é o legado, a história, é você mexer mesmo com toda a estrutura familiar, né? Porque isso mexe não só com ele, mas também com a esposa, né? Porque olha só, o resultado... É um novo marido, assim, né? né? Um
novo membro. Não era só estética, né? Também ali é a questão de saúde. A digestão começa pela boca. Se a gente não triturar os alimentos corretamente, até vai sobrecarregar os outros as sistemas. enzimas, para ativar as enzimas da digestão, enfim. Também, mas digo assim, se você engole os alimentos muito grande, um pedaço muito grande, você vai sobrecarregar a sua digestão, o seu intestino, tudo interligado. Acaba... É um efeito dominó. Próximo. Esse é um outro caso interessante também de uma paciente que ela queria fazer lente de contato, porque ela se queixava que os dentes dela eram muito pequenos. E eu falava para ela, o seu caso não é indicação de lente. O seu caso é um outro tipo. A gente vai fazer uma gengivoplastia ou uma gengivectomia, que é apenas uma remoção de gengiva, que ela tinha uma camada muito grande de gengiva ali, e já resolveria seu caso. Então, nesse caso aí, nós fizemos até com uma técnica guiada, né? Que a gente faz uma tomografia, manda para uma empresa, ela manda o guia pra gente, para tirar certinho, fazer o formato correto. Molde. Ficar simetria. E aí, na hora que a gente fez, isso é instantâneo, na hora. Você já faz, a pessoa já vê o resultado na hora. Imediato. Quando a gente fez já a remoção, que ela viu o tamanho que o dente ficou, a forma que ficou, ela falou assim, era isso que eu queria. Eu falei, e você queria fazer laminado cerâmico, que não era indicação. Não era pequena, era a gengiva que era aumentada, né? Ela só tinha... Nossa, era bastante. Eu lembro desse gengiva. caso que você chegou em casa comentando, feliz. Nossa, olha esse resultado aqui, muito incrível mesmo. E até na questão, por exemplo, do siso. É a dor, né, que vocês tiram. Eu vejo que o Getúlio chega em casa às vezes, nossa, fiz uma cirurgia de siso. A pessoa sai sem dor ali praticamente, né, porque incomoda muito, né, inflama. Meu professor de siso foi o Felipe. Então, por isso que você é tão bom, assim. Aí ele é professor Felipe de siso, porque na faculdade, se fosse depender dos professores da faculdade para fazer siso, morria e não fazia um siso, porque os caras colocavam medo na gente. É uma mentoria. Tipo, eu achava que eu ia entrar com um paciente pra fazer um siso e ia ter um óbito lá dentro. Isso que os professores fazem na faculdade. O interessante que eu tive, né? Eu fui pra esse lado da cirurgia exatamente porque eu gostava de cirurgia na época da faculdade, mas eu tinha medo. Eu saí da faculdade com medo de extrair dente. Nossa. E eu falava assim, mas como um dentista ter medo de tirar um dente? Né? Então eu fui para buscar conhecimento e aprender exatamente como tirar o dente. E aí eu tenho um professor que eu sempre acompanho ele desde a época da faculdade, fiz especialização com ele. Ele é um bucomaxilo bem conhecido e eu grudei nele. Quando eu saí da faculdade, eu grudei nele. Falei, professor, você vai me ensinar a tirar um dente. E onde você for, você pode me chamar. Eu não ganhava nada, mas toda a cirurgia que ele tinha, cirurgia grande, operamos em hospital, fui com ele. Então, assim, muito do que eu aprendi em cirurgia não foi nem na faculdade, foi fazendo esse roteiro junto com esse professor. Essa é a importância do mentor, né? Bom, vamos para... Esse caso aqui foi um caso, assim... Não, esse aí já de um foi. pequeno detalhe, mas que fez total diferença na vida da pessoa, né? Sim. Eu acho que tem a foto do antes e depois. Né? Isso. Por isso que eu digo da indicação correta para cada tratamento. Por quê? Projeção, né? Olha... Ia fazer lente de contato aí, não ia ficar bom. Não ia resolver. Não ia resolver. Ia continuar O problema grande, dela aí era a gengiva, não era... O problema dela era na gengiva, não era... O dente ela tinha. O dente ela tinha, o tamanho do dente dela ela existia, só que a gengiva recobriu um pouco o tamanho. Às vezes parece que o dente tá pequeno e tal, mas aí redesenhou a gengiva. Né? A importância de um bom profissional capacitado, né? Uma anamnese bem feita, né? Escutar o paciente. Faz uma entrevista né? bem feita com o paciente, escuta o que ele quer. Qual a dor dele, Porque o paciente é leigo, né? Ele não sabe, ele acha que com uma lente ele vai resolver. Às vezes é muito menos porque é o que tá fazendo sucesso, né? Igual implante. Carga imediata é o que faz sucesso. Todo mundo acha que já vai sair. Todo mundo acha que vai lá e vai... É a mesma coisa. Agora o pessoal... você falou da questão da ortodontia, né? Antes de colocar uma lente. Isso é importante, porque às vezes a pessoa vai só porque, não, quero alinhar meus dentes na lente. E aí tem outro problema. Nós estamos com um caso agora no consultório, que a gente está para finalizar. O paciente ele vai para fora, vai morar fora do país e ele tinha indicação sim para corrigir na ortodontia alguns dentes. Era coisa sutil, mas tinha. Ele não tem tempo. Que o resultado ia ficar bem melhor. Só que ele não tinha tempo hábil e ele queria resolver para poder ir. Então aí nós estamos corrigindo nos laminados, mas eu deixei para ele a limitação que tem também. Falei, nós vamos conseguir corrigir isso, mas vai ficar alguns pontos que não vai ficar 100% do jeito que você queria. Porque o correto seria fazer
um alinhamento melhor na ortodontia. Mas nada que vai comprometer também a saúde bucal dele, oclusão, nada disso. Sim. Então, por isso que deu para fazer também. Isso é importante da transparência, né? Você ser transparente com o paciente, sempre deixar claro que tipo de tratamento e se realmente o tratamento está sanando a dor dele. E é o tratamento certo, a indicação certa. Igual esse tratamento aí, se fosse fazer lente de contato, ela ia gastar quase 3 vezes a mais do que ela gastou aí. Sim. E não ia resolver. E não ia resolver. Né? Ela não ia ficar satisfeita. E aí, ela passa lá toda rindo. Essa Pode paciente. passar pro próximo. Olha. Nossa, esse é... Esse foi um caso de uma paciente também que usava dentadura. E ela usava a dentadura, acho que há mais de 10 anos, sem trocar a dentadura. Sem Por trocar causa a dela. dentadura. Tanto que os dentes desgastaram tanto da prótese que ela ficou com os dentes bem pequenininhos. Bem pequenininho. E assim, porque tem indicação, a prótese ela tem um limite, ela tem que ser trocada de tempos em tempos. E a dela já tinha passado até hora extra. Então, no caso, nós botamos implantes também e fizemos sistema protocolo fixo agora. E instalamos esse dentão aí nela. Ó, Parabéns. Próximo. Aí é o caso de uma coroa em cerâmica num elemento que, assim, não é implante para tudo que a gente indica também. Por exemplo, nesse caso aí, a raiz do paciente é uma raiz boa, então foi feito o canal, depois foi feito o núcleo de preenchimento ali, e em seguida uma coroa para fazer a anatomia do dente novamente. Então não é assim, eu vou extrair esse dente e já colocar implante. A minha última opção é tirar o dente. A nossa primeira opção sempre é salvar o dente do paciente. Se não tiver como, aí a gente parte para o implante. sim. Esse aí foi um caso de 4 sisos que nós removemos, né? E dá para remover 4 em um dia só? Não tem problema? Dá. Tem indicações logo para isso, mas dá para tirar os 4. Precisa ser analisado caso a caso. Caso a caso. Foi tirado da sua irmã 4 de uma vez, não foi? 4 de uma vez. Esse caso a gente removeu os 4 no mesmo dia. Da Paloma? Paloma. Da Paloma tirou 4. Eu tirei 2, né? De uma vez. Você tirou 2 de uma vez, né? Acho que foi eu que tirei isso. Acho que o normal, geralmente, a maioria das pessoas fazem 2, né? De um lado, do outro, mas o siso já entra em qualidade de vida, por conta do incômodo. Não, tem as indicações também de tirar e não tirar. Não é sempre que vai tirar o siso. Mas na maioria dos casos, sim, tem indicação de remover o siso. É que tem casos que o siso ele pode trazer problema para outros dentes. Porque eu lembro que o meu incomodou muito. Eu achei que eu ia morrer. Eu estava com dor de ouvido. Cada proximidade dele, né, com o ouvido. Sim. E era o siso inflamado. Vamos lá para o próximo caso, porque eu gostaria de ver todos. Nesse caso aí, o que foi feito? A gente removeu um dente que já estava condenado e foi feita a instalação do implante imediato. Aí foi feita a extração e implante no mesmo dia. Então tem casos que a gente consegue fazer isso. Tem casos que não. Tem casos que a gente precisa extrair, espera um período lá de 90 dias e depois coloca o implante. Mas nesse caso aí deu para fazer tudo no mesmo dia. Paga nós aí, Gogran. Estamos tendo aí o patrocínio, né? Pode ir pro próximo. Acabou, é o último caso. Estamos aqui caminhando para o fim do nosso podcast 66. A nossa ideia aqui hoje foi levar a vocês informação de como funcionam os casos e a importância de escolher um bom profissional para mexer com a sua autoestima, para cuidar da sua saúde bucal e também, né, levar tanta informação como vocês trouxeram aqui, sendo um pouco repetitiva, mas que é a nossa intenção e a nossa missão mesmo. Muito obrigada, Dr. Felipe, por você ter aceitado o nosso convite, por você fazer parte da nossa família, porque te considero um amigo, mais que um amigo, né, um membro da nossa família. E que Deus te abençoe aí por todo o seu trabalho, todo o trabalho que você desenvolve há tantos anos aí ao lado do Getúlio. Obrigado pelo obrigada. Convite. Obrigado, meu amor. Muito obrigada por você vir. Estamos juntos sempre. E nós trouxemos aqui uma lembrança para você. Que Obrigado. você possa... Nossa, que legal! Marcar para você. Obrigado. Nossa. Pode abrir se quiser. Vamos abrir. Agora eu entendi por que você me pediu a foto. Adorei. Nossa, que bacana.
Gostei. Muito obrigado. Ó. Muito bonito. Aí tem uma Podcast mensagem aí 66. bíblica. Eu vi. Chás de Josué. Obrigado, gente. É. Gostei mesmo, de coração. Obrigado. Muito Obrigado, obrigada viu? pela disponibilidade, né? Muito Que obrigado eu sei pelo- que é difícil desprender do tempo de vocês. Gente, demorou pra marcar, viu? Mas Exatamente. deu certo. Eu moro certo. pertinho daí. É isso aí. Então, você que está nos assistindo aí, clica aqui. Tem um botão para você ir direto para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do podcast, que nós, qualquer dúvida que você tenha. Tem também o link do Instagram, nosso Instagram, doutora Patrícia Feitosa Advogados, Paula Feitosa 777. Tem o do doutor Getúlio, que é Getúlio G9, e o do doutor Felipe também, Que é que nós vamos deixar aqui. Não DR. precisa se DR preocupar. Felipe Camargo. Isso, não precisa se DR. preocupar. Felipe Camargo. Não precisa se preocupar com nomes, porque nós vamos deixar o link aqui. Você pode ir direto no Instagram deles, entrar em contato. Vamos deixar também o Instagram da clínica para vocês terem acesso à mentoria deles. Você que é dentista, tem dificuldade aí em cirurgia de implante, De ou custear o seu siso, trabalho. ou até mesmo de precificar o seu precificar. trabalho, de repente está no início aí. Gente, eu super indico a consultoria deles, é uma consultoria que vale muito a pena, porque você pode dobrar, triplicar o seu faturamento com um bom mentor, com um bom profissional que vai te acompanhar aí no consultório. Posicionamento, né, gente? Eu tenho se Exatamente. falado muito, né? Como se posicionar como um profissional dentista e mostrar autoridade no que você faz. Então, para Exatamente. isso, a gente precisa investir na gente, com curso, com mentoria. E o Dr. Felipe e o Dr. Getúlio faz isso lá no consultório também, além dos serviços maravilhosos prestados. Então, você também quer fazer uma avaliação de colocação de lente, botox, preenchimento. Eu sou cliente, então eu acredito que já é uma boa propaganda, né, doutora? Aqui. Eu também. E assim, gente, como eu falei, posicionamento, credibilidade e autoridade, com quem que nós aprendemos não é na faculdade. Na faculdade nós aprendemos o básico. Eu aprendo todos os dias com os meus mentores, eu tenho mentores que pegam na minha mão e que todos os dias ensinam algo diferente para mim, nas minhas escolhas do dia a dia, na discussão de casos. E eu acredito também que na odontologia, pelo que eu acompanho do Getúlio, do Dr. Getúlio e do Dr. Felipe, é exatamente igual. Então, eu vejo o comprometimento, a autoridade deles, a credibilidade, o posicionamento, o comportamento e o atendimento ao cliente, que é muito importante, posicionamento nas redes sociais. Então, você aí que quer conhecer mais do trabalho deles, só clicar aqui, tem toda a descrição para vocês entrarem em contato direto. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Valeu, Espero gente. que tenham gostado aí todos. Muito Beijo. obrigada. Até o próximo. Até o próximo.